porque eu Bom, peguei questões muito grandes. eu peguei uma grande e uma pequena. Bom, pessoal, essa é a questão 141 do Enem 2019, é a prova amarela. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. E, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar vai ser igual a. Então vamos lá. O que essa questão quer saber, né? Qual é a pergunta dela? Qual deve ser o maior percentual do valor atual, né, que o dono deve ofertar sem que as despesas ultrapassem o valor do próprio bem, né? Ele quer dar um valor máximo, um percentual máximo, desde que não ultrapasse, né, o valor total do bem. Quais são as informações que a questão traz aqui? Então, listando a informação, ele diz, com relação ao artigo, né, do Código Civil, que diz que a recompensa deve ser pelo menos de 5% do valor do objeto. Ou seja, 5% ou mais, né? Não pode ser menos que 5%, ok? A outra informação é que o transporte corresponde a 1/5 do valor do bem, né? Então, são essas duas informações que a questão nos traz. E aí eu trouxe uma rápida revisão, né, de porcentagem, né? Porcentagem, lembre-se sempre, porcentagem, você tem sempre o denominador da fração valendo 100. Se você conseguir montar isso, está tudo certo. Então, 1% é o mesmo que 1 sobre 100, que na forma decimal é 0,01, né? 23%, 23 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,23, tá bom? E assim por diante. Então, toda vez que você quiser calcular a porcentagem de algum número, né, transforme esse número numa fração de denominador 100, ok? Bom, como é o cálculo da porcentagem? Aqui ele dá um exemplo. Eu quero calcular 32% de 200. Como é o cálculo? Eu transformo 32 em fração, que no caso fica 32 sobre 100, e multiplico essa fração por 200. Então, aqui, ó, lembrando, nivelamento, multiplicação de frações, eu vou multiplicar o 32 pelo 200 e dividir por 100. 32 vezes 200, 6.400, dividido por 100, isso dá 64. 64 corresponde a 32% de 200, né? Aí ele diz aqui, ó, 50% é a metade de qualquer valor. Então, a porcentagem de 50% é a mais rápida de se fazer, né? É só pegar a metade do valor. Aí temos aqui, quando são questões de aumento e de desconto. Então, por exemplo, ele diz aqui 20% de 500. Então, ele vai calcular um aumento de 20% em cima de 500. Então, a primeira coisa, ele associa 500 com 100%. Então, eu vou ter os meus 500 somado, né, que é aumento, somado com 20% dele. Então, 100% mais 20% dá 120%, ou em decimal, 1,2. E aí, para calcular um aumento de 20% sobre 500, é só pegar 1,2 e multiplicar por 500, que dá 600. A mesma ideia é com desconto. Então, um desconto de 20% em cima de 500. Né? Então, 20% de desconto vai ser 100 menos 20, que dá 80%, ou 0,8. Então, 0,8 vezes 500 dá 400. Então, desconto de 20% sobre 500 dá 400. Uma rápida revisão aqui, eu achei essa bem interessante.
E vamos ao nosso cálculo, da nossa questão aqui, para a gente finalizar. Então, aqui, em nenhum momento é mencionado o valor do objeto. Então, eu chamo esse valor do objeto de x, tá certo? Há pessoas que atribuem o valor 100, também dá certo, tá bom? Então, se o meu número é x, eu vou escrever esse x na forma de porcentagem. Como é isso? Eu vou escrever, aliás, uma forma de fração de denominador 100. Eu multiplico em cima e embaixo por 100. Então, fica 100x dividido por 100. Veja que se você cortar o 100, sobra o x. Então, estou escrevendo a mesma coisa. Mas o x aqui, eu estou escrevendo na forma de fração de denominador 100. Tá? Bom, ele diz que a recompensa é de, no mínimo, 5% de x. Então, 5%, conforme a gente viu lá, na forma de fração, é 5 sobre 100, né? Multiplicado pelo x. Então, fica 5x sobre 100. Ele diz que o transporte corresponde a 1/5 do valor do objeto. Então, eu tenho 1 sobre 5 de x, 1/5 de x. Como é que eu faço essa conta? 1 sobre 5 vezes x, que dá x sobre 5. Transformando isso em porcentagem, então, para que esse meu denominador 5 vire denominador 100, eu multiplico ele por 20. 5 vezes 20 dá 100, e x vezes 20 dá 20x. Então, x sobre 5 é a mesma coisa que 20x sobre 100, mas aqui já está na forma de porcentagem. Então, ele falou lá do valor do objeto, ele falou da recompensa mínima e falou do transporte. O que ele considera como despesa? A despesa vai ser a recompensa que a pessoa, dona do objeto, pretende dar à pessoa que entregá-la a ela, mais o transporte, concorda? A recompensa mais o transporte, né? Isso vai corresponder à despesa do dono do objeto para que ele possa adquirir. Eu vou chamar a recompensa de R. E o valor do transporte, já mostrei aqui, ó, 20x sobre 100. Então, somando esses dois, eu tenho o valor da minha despesa. Bom, então, como eu calculo o maior percentual para a recompensa? Ele disse que essa minha despesa, ela não pode ser maior do que o próprio valor do objeto. Qual é o valor do objeto que eu chamei? Eu chamei de 100x. Professor, não entendi muito bem o anterior, o final. Aqui, R mais 20x sobre 100. Essa parte aqui, o senhor pegou Ah, 1 sobre 5, multiplicou com o valor total do objeto, né? Aí isso. depois só dividiu por 5. Não, o que eu fiz aqui foi, ele diz na questão que o custo do transporte será de 1/5 do valor atual. Quem é o valor atual? X, certo? Então, 1/5 de x é 1/5 vezes x, que dá x, Entendi. ok? E aí eu transformei ele em porcentagem para já me ajudar na resposta direta. É só multiplicar o 5 por 20, que dá 100, e o 20 por x dá 20x. Então, x sobre 5 é a mesma coisa que 20x sobre 100. Mas esse último já está na forma de porcentagem. Certo? Certo. Seguindo. Então, como é que eu vou calcular o maior valor percentual para a recompensa? Né? Chamei a recompensa de R. Bom, ele falou que essa recompensa, né? Aliás, que a despesa, que é a recompensa mais o transporte, não pode ser maior do que o próprio valor do objeto. Qual que é o valor do objeto que eu chamei inicialmente? 100x sobre 100. Então, R mais 20x sobre 100, que isso aqui corresponde à despesa, tem que ser menor ou igual a 100x sobre 100. Ok? Então, aqui eu tenho uma inequação. Olha o nivelamento de novo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber o valor de R. Então, eu pego 20x sobre 100 e passo para o outro lado. Então, aqui eu fico com R tem que ser menor ou igual que 100x sobre 100 menos 20x sobre 100. Então, fazendo a conta aqui, ó, eu tenho uma subtração de frações, nivelamento, tem o mesmo denominador, então não tem que se preocupar em tirar NMC, é só subtrair os numeradores. 100x menos 20x dá 80x sobre 100.
Então, eu tenho que R, que é a recompensa a ser dada, deve ser um valor menor ou igual que 80x sobre 100, ou já está, ó, por isso que eu transformei já em denominador 100, que já me dá a resposta direta, 80%. Né? Então, aqui, ó, de acordo com o Código Civil, né, e as questões e a relação que a questão traz, a recompensa tem que ser no mínimo de 5%, ou seja, tem que ser maior ou igual que 5%, e para atender, né, de não superar o próprio valor do objeto, deve ser menor que 80%. Né? Então, na nossa questão, a alternativa é letra E. Ok, gente? Alguma dúvida? Não? Sem dúvidas no chat. Sem Tudo dúvida certo. no chat? Bom, pessoal, Isso são tudo. 12 e 8. Então, Obrigado por assistir. Bom estudo.